Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso projeto Japão para Viver, dessa vez para conversar sobre 10 obras japonesas sensíveis e emocionantes. Para quem não conhece, o Japão para Viver é um projeto aqui do canal onde eu falo sobre cultura japonesa através de resenhas, geralmente resenhas de livros, mangás, filmes e por aí vai. Inclusive, acabamos de chegar no vídeo número 40. Eu já publico, para vocês terem uma ideia, eu já publico conteúdo para esse projeto desde 2019. Então já faz um tempinho aí, falando sobre cultura japonesa aqui com vocês. Vale ressaltar que se você quiser conferir a playlist com os vídeos que eu já lancei anteriormente, eu vou deixar o link com todos eles aqui na descrição. Agora voltando para o conteúdo de hoje, como eu comentei antes, eu separei 10 obras japonesas que são bem emocionantes para conversar com vocês, sendo obras como um todo. Mesmo sendo uma lista grande, eu ainda deixei muita coisa de lado que eu com certeza poderia comentar aqui. Por isso que esse vídeo é uma parte 1, e no futuro eu devo publicar uma parte 2 desse mesmo material, quem sabe até uma parte 3. A lista no geral é bem diversa, composta por 5 filmes e 5 leituras. Sendo que dos 5 filmes, nós temos um clássico, um filme de anime e 3 filmes contemporâneos. Enquanto das leituras, eu separei 3 livros e 2 mangás de volume único. Mas antes de começar a falar sobre cada um deles, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho logo depois, para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando a lista com os filmes, o primeiro que eu quero recomendar aqui para vocês é uma produção conhecida como Era Uma Vez em Tóquio, de 1953. Um filme dirigido pela lenda, Yasujiro Ozu, um dos diretores japoneses mais influentes de todos os tempos. Para quem tiver interesse em assistir, esse filme está disponível no streaming do Belas Artes à la carte. Aqui nós acompanhamos a história de um casal idoso que sai do interior pela primeira vez para visitar os seus filhos em Tóquio. Só que chegando lá, nós percebemos que esses filhos não têm muita paciência para lidar com seus pais. A única exceção fica para a nora de um dos filhos já falecido. No caso, uma mulher bem empática, bem bondosa, que mesmo com muito trabalho nas costas, sempre dá um jeito de arrumar tempo para eles. Em seus filmes, o Ozu costuma destrinchar a questão dos relacionamentos familiares, o que, consequentemente, nos dá uma ideia da forma como os japoneses pensam, da forma como eles entendem o conceito de família. Só que Era Uma Vez em Tóquio é um trabalho bastante universal nesse sentido. Ele trata, sem generalizar, da forma como as gerações lidam umas com as outras, em particular as mais novas com as mais velhas. Esse é um filme bem reflexivo, que fala sobre a forma como nós lidamos com os nossos pais, nos coloca para pensar sobre o nosso egoísmo em determinadas ocasiões e também nos sentimentos que guardamos ou que raramente conseguimos expressar. Outro filme que eu quero recomendar aqui para vocês é um muito bonito chamado Sabor da Vida, de 2015, dirigido pela Naomi Kawase. Para quem tiver interesse em assistir, esse filme está disponível no Prime Video. Nessa produção temos a história de Sentaro, um homem de meia idade que trabalha sem muito ânimo numa loja de dorayakis, um tipo de doce do Japão. A questão é que certo dia ele acaba contratando como auxiliar uma senhora de 76 anos que, diferente dele, tinha uma verdadeira paixão pela culinária e por todo o processo de preparação do dorayaki. Nisso, ao longo do filme, nós vamos acompanhando a relação de amizade que vai se estabelecendo a partir dali, apesar dos inúmeros imprevistos que estão prestes a acontecer. Sabor da Vida expressa muito bem o sentimento de muitos japoneses com relação à comida. A culinária no Japão às vezes soa até como algo sagrado, tamanho cuidado e apreço que eles têm por isso. Além de um desenrolar emocionante, o filme toca também em temas como a solidão, como a relação da sociedade japonesa com os idosos
E também fala muito sobre aquele aspecto dos sonhos, né? De não desistir tão facilmente daquilo que nós realmente queremos. Mais uma recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é de um filme já bem conhecido chamado Drive My Car, do diretor Ryusuke Hamaguchi, lançado em 2022. Para quem tiver interesse em assistir, ele está atualmente disponível na plataforma de streaming da Netflix. Aqui nós acompanhamos a história de Yusuke Kafuku, um ator e diretor de teatro que vive o luto pela morte da sua esposa, sofrendo ainda mais por achar que nunca conseguiu, compreender muito bem quem ela era. Certo dia, após ser convidado para dirigir uma nova peça em outra cidade, ele acaba conhecendo uma jovem chamada Misaki, que seria sua motorista naquele período. Nisso, os dois acabam se aproximando e percebendo que têm muito mais em comum do que poderiam imaginar. Eu sou suspeito para falar porque esse é um dos meus filmes favoritos da vida, sabe? Eu realmente gosto muito dele. E para quem não sabe, essa produção foi baseada, ela é uma adaptação de um conto do escritor Haruki Murakami, um conto de mesmo nome disponível no livro Homens Sem Mulheres. Por sinal, o trabalho de adaptação é simplesmente impecável. Ele se utiliza do conto como um pilar fundamental que sustenta o filme, mas também tem a liberdade de aprofundar a história de forma bastante coerente. Drive My Car é um filme denso e também cheio de simbolismos bem sutis que remetem à ideia de luto, de desilusão, de solidão e também de resiliência. Também é um filme que fala muito bem sobre a necessidade de seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas ou quando carregamos dores, traumas do passado. Vale destacar também que a parte final do filme, não a cena final, mas ali os últimos minutos do filme, eu considero, realmente na minha opinião, um dos finais mais sensíveis e emocionantes que eu tive a oportunidade de assistir no cinema até hoje. É realmente um filme que eu gosto muito e que eu deixo aqui para vocês a sugestão. Se você está gostando das dicas de obras japonesas até aqui, eu quero aproveitar para te fazer um convite bem especial. No caso, para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com uma contribuição mensal de apenas R$10, você me ajuda a manter a produção de conteúdo desse canal sempre ativa e também recebe algumas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá e que agora eu estou lançando mensalmente. Você também participa de sorteios de livros, sorteios de quadrinhos e mangás, e ainda por cima pode influenciar diretamente no conteúdo que eu produzo ao participar de enquetes para a escolha de vídeos aqui do canal. Enfim, pessoal, fica aqui novamente o meu convite. Se quiser conferir, o link da campanha está aqui no topo da descrição. Lá você consegue verificar todos os detalhes e ver direitinho como tudo funciona. Beleza? Então bora lá voltar para a nossa lista de hoje. Continuando, outro filme que eu quero comentar aqui com vocês é um chamado Pais e Filhos, de 2013, dirigido pelo Hirokazu Koreda. Se eu não me engano, esse daí está disponível para quem quiser assistir na plataforma da Globoplay e eu acho que também tem para alugar na Apple TV. Aqui nós acompanhamos a história de duas famílias muito diferentes, sendo uma com boas condições financeiras, mas muito rigorosa, e uma outra mais simples, mas que levava a vida com leveza. Ambas tiveram um dos seus filhos trocados na maternidade, mas só foram descobrir isso anos depois. Ao longo do filme nós vamos observando a forma como cada uma das famílias vai lidar com as dúvidas provocadas por essa situação. Elas deveriam trocar os filhos? Como fazer se cada um deles teve uma criação tão diferente? O Koreda é um diretor que lembra muito Ozu, só que numa versão contemporânea. Os seus filmes exploram bastante as questões familiares, em particular com relação aos dilemas e sentimentos inseridos ali no núcleo familiar. Pais e Filhos é um filme que pensa no próprio conceito de família, na questão sanguínea e também na forma como os laços se estabelecem. Também é uma produção muito interessante ao tratar da criação de filhos na sociedade moderna, muito pautada no Japão e também em outros países ali do leste asiático, na pressão e numa enorme exigência de sucesso. Chegando na metade da lista e também no último filme que eu quero recomendar aqui para vocês,
O próximo que eu quero comentar é um do estúdio Ghibli muito conhecido, chamado O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, dirigido pelo Isao Takahata. Esse filme, eu não sei exatamente em qual streaming ele está disponível, porque eu já assisti faz um tempo. Mas, se você der uma pesquisada aqui no próprio YouTube, pelo menos por enquanto, tem ali a versão completa disponível para quem tiver interesse. Ambientado durante o fim da Segunda Guerra Mundial, nesse filme nós acompanhamos a história de dois irmãos, um adolescente e uma garotinha, tentando sobreviver em meio aos bombardeios. No meio disso, vemos também tanto os seus momentos de sofrimento quanto de parceria, onde o irmão mais velho faz tudo o que pode para atenuar a situação. Da lista, esse provavelmente é o mais triste de todos. Esse é um filme assim que é difícil até não se emocionar para quem nunca viu. É um filme que consegue retratar a realidade da guerra ali na perspectiva dos civis de forma muito impressionante. Toda a devastação, as cidades pegando fogo, o desespero por comida, a ausência de recursos para ajudar as vítimas, tudo isso gera uma sensação de angústia que poucos filmes conseguem proporcionar. Um outro ponto marcante desse filme envolve a questão da falta de empatia em tempos de guerra, onde cada um pensava apenas em si mesmo e raramente abria algum tipo de exceção para aquele que estava mais necessitado. Só que mesmo tratando de temas tão pesados, O Túmulo dos Vagalumes também conta com protagonistas muito cativantes, que despertam em você realmente uma preocupação bem genuína com o destino deles. A perspectiva da infância também é muito ressaltada nesse filme do estúdio Ghibli, onde as crianças elas muitas vezes conseguem recorrer à imaginação ou também a brincadeiras para tentar fugir um pouquinho daquilo tudo. Agora falando das leituras, começando com os livros, a primeira recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é de um livro que eu já falei diversas vezes aqui no canal, mas que se encaixa perfeitamente na lista de hoje. No caso, uma obra conhecida como Relatos de um Gato Viajante, da escritora Hiro Arikawa. Esse livro ele foi publicado no Brasil pela editora Alfaguara e conta com tradução, deixa eu dar uma olhadinha aqui, com tradução de Rita Kou. Aqui nós temos uma viagem pelo Japão realizada por um homem chamado Satoru junto do seu gato Naná. Não sabemos o motivo dessa viagem, mas vamos acompanhando os dois visitando diversas pessoas no trajeto, geralmente amigos do passado de Satoru. Somente ao longo da leitura que nós vamos pouco a pouco entendendo melhor o que está acontecendo. Esse é um dos livros que eu mais gosto de recomendar para quem nunca leu absolutamente nada de literatura japonesa. É uma leitura envolvente, super emocionante e que por conta desse aspecto do mistério meio que te prende, né? Te prende com muita facilidade, você fica muito curioso e não consegue parar de ler. Além de contar com um gato narrador, que faz uma clara referência a um dos maiores clássicos da literatura japonesa, no caso Eu Sou um Gato, do Natsume Soseki, esse livro também ele é bem tocante, né, ao nos mostrar a bonita relação que nós podemos desenvolver com os animais. Mais uma recomendação de leitura é desse livro aqui, chamado Norwegian Wood, do Haruki Murakami, publicado também pela editora Alfaguara, e que conta com tradução, deixa eu dar uma olhada também, conta com tradução de Jefferson José Teixeira. Nessa obra nós acompanhamos um romance de formação ambientado no Japão dos anos 60. Aqui temos a história de Toru Watanabe, um estudante universitário que durante a faculdade de teatro reencontra e se apaixona por Naoko, a namorada do seu falecido melhor amigo de infância, um jovem chamado Kizuki. Ao longo da leitura vamos observando a forma como os dois lidam com essa complexa situação. Tanto Toru quanto a Naoko são muito traumatizados, né, pela morte do Kizuki, uma pessoa que era muito importante para ambos. Nesse sentido, já dá para entender que a atração que eles sentem, que eles começam a sentir um pelo outro, acaba se tornando algo muito confuso na cabeça deles dois. Esse é um livro que fala com muita profundidade sobre esses dois sentimentos, o luto e o amor. Além de também nos mostrar como os traumas do passado muitas vezes influenciam diretamente nas nossas atitudes. Norwegian Wood é um livro que eu gosto muito. É com certeza um dos meus favoritos, inclusive do Haruki Murakami. É um livro que ele consegue nos mostrar
tanto esse processo, né, de transição da adolescência para a vida adulta, quanto também conta com um tom mais melancólico, só que consegue ao mesmo tempo ser uma leitura bem intensa, que desperta muitas emoções. Continuando, outra leitura que eu quero recomendar aqui para vocês é um clássico chamado Flores de Verão, do escritor Tamiki Hara. Esse livro ele saiu no Brasil pela editora Tinta da China e conta com tradução também de Jefferson José Teixeira. Aqui nós temos uma obra composta por 4 contos com elementos autobiográficos, onde o autor fala sobre a sua própria história como sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima, mostrando tanto antes quanto depois da catástrofe. Esse é um livro que deveria ser bem mais conhecido do que é. Ele é tão importante que os contos dele, que por sinal foram publicados entre 1947 e 1951, esses contos influenciaram escritores importantíssimos da literatura japonesa, como a Yoko Gawa ou o Nobel de Literatura Kenzaburo Oe. Além disso, Flores de Verão foi um dos pilares, uma das bases de um gênero literário conhecido como literatura da bomba atômica, que, como o nome já diz, como já podemos deduzir, são obras que tratam de alguma forma desse evento tão marcante para o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu já deixo o alerta de que o livro é bem pesado, especialmente ali mais ou menos na metade dele, na metade da leitura. Só que, ao mesmo tempo, é uma leitura muito importante, porque ela nos dá uma noção do que aconteceu logo depois da explosão da bomba atômica lá em Hiroshima. Nos mostra os horrores que aqueles poucos sobreviventes tiveram que vivenciar logo depois de ver que a cidade inteira ficou destruída e também por conta da radiação. Agora, falando de mangás, quero deixar aqui para vocês a recomendação de um trabalho do meu mangaka favorito, Jiro Taniguchi. No caso, uma obra conhecida como Zu no Inverno, que saiu no Brasil pela editora Devir. Nesse mangá, com inspiração autobiográfica, nós acompanhamos a vida de Hamaguchi, um jovem que ama desenhar e sonha em publicar o seu próprio mangá. Nisso acompanhamos a sua vida em Tóquio, seja amadurecendo na cidade grande ou mergulhando nesse universo dos quadrinhos japoneses ao trabalhar como auxiliar de um mangaka importante. O Jiro Taniguchi realmente tem o dom de contar histórias, ali principalmente num ritmo mais lento, mais atento aos detalhes. É muito fácil você ficar preso na sua narrativa e também se envolver com seus protagonistas, que geralmente são muito profundos e também muito reflexivos. Zu no Inverno é uma leitura simples, mas ao mesmo tempo fascinante, que fala sobre o desejo de viver da arte, fala sobre as dificuldades de encarar a vida adulta num momento de inexperiência, fala sobre amor e muitas outras coisas. Por fim, pessoal, a última recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse mangá excelente chamado Confins de um Sonho, da mangaka Yumi Sudo, que saiu no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Aqui nós temos a história de 2 senhoras na casa dos 80 anos, a Kyoko e a Mitsu, que se apaixonaram durante a adolescência, mas nunca conseguiram desenvolver um relacionamento de fato por conta das tradições e regras impostas na sociedade japonesa. A narrativa desse mangá é muito criativa, ela vai voltando no tempo e nos mostrando como foi a vida de cada uma daquelas personagens e também como muitas vezes elas tiveram que abrir mão daquilo que elas realmente queriam. Confins de um Sonho, além de ter um traço muito bonito, muito delicado, também é uma história bem emocionante sobre amor, sobre memórias, sobre envelhecer e também sobre companheirismo. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, o vídeo número 40 do nosso projeto Japão para Viver, onde eu falei sobre 10 obras japonesas sensíveis e emocionantes. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, você também pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, e ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra, e você também não paga nada mais por isso. Outra forma de ajudar é através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo, e onde você pode deixar uma contribuição de qualquer valor.
beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!